Boa noite, meu nome é Josi Dantas e hoje eu vou fazer uma live literária. Algumas semanas atrás eu estava fazendo uma live literária do livro 10 semanas para uma mulher se tornar poderosa nas mãos de Deus. E de repente travei. Como eu travei? Travei de uma maneira que não teve jeito de continuar as lives, porque não saía nada. Aí o seguinte, uma amiga minha me indicou o programa do 4h59 de Pablo e comecei a assistir o Destravar Digital. E desde ontem ele vem fazendo um desafio pra gente fazer live. Como é que eu vou fazer se eu tô travada? Mas diante das colocações, eu fui capaz de olhar para dentro de mim e usar a autoconfiança, enxergar o que está bom e o que está ruim, o que deve ser mantido e o que deve ser mudado em mim. O meu semblante começou a melhorar, a cabeça se ergueu, os ombros se projetaram para trás e um sorriso surgiu. Para que o meu sucesso... Boa noite, Gláucia. Boa noite, Juan. Para que o meu sucesso ocorra, porém só depende de mim. E de duas coisas, né? Eu continuar. Boa noite, Hudson. Tudo bom? Continuar vivendo uma postura de autorresponsabilidade, reconhecendo o que eu estou vivendo é o resultado de como eu tenho pensado, falado e se comportado, trabalhando, encarando a vida. Boa noite, Hudson. Viviane, tu és maravilhosa. Saudade de você. Ou manter a decisão firme de mudar a mim mesmo, para que tudo mude à minha volta. Então, a partir daí, do Destravar Digital, vou tentar voltar a fazer minhas lives. E estou lendo, Gláucia, o livro 10 semanas para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. É a continuação do livro. Eu tinha parado no 4º dia. E hoje a página do livro é a página 41. Deus pode usar você independente do seu passado. Foi o que aconteceu com a postura de Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Você ousaria acreditar que Deus pode usá-la independentemente do seu passado? Quando você depende apenas de Deus e caminha confiante nele, e não com base na autoconfiança, não há limites para o que ele possa fazer na sua vida e por intermédio dela. Abra a primeira página do livro de Mateus, no Novo Testamento, e leia a parte genealógica de Jesus. Veja se encontra alguém especial por lá. Vou esperar até você voltar. Então, assim, eu vou ler aqui a Bíblia no
Santo Evangelho segundo Mateus. A Bíblia da Mulher Vitoriosa. E na Bíblia diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Boa noite, Iva Doces. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. E Perez gerou a Herom, e Herom gerou a Arão. Arão gerou Anibadaque, e Anibadaque gerou Nasson. E Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou Raabe, a Broás, e Broás gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Boa noite, Lourdes, seja bem-vinda. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou Abadias, e Abadias gerou a Asa. A Asa gerou Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Arcais. Arcais gerou a Ezequias. Boa noite, Késia, seja bem-vinda. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jecomias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Boa noite, minha amiga Késia, pastora e consultora da editora Gospel, nossa líder. E depois da deportação para a Babilônia, Jecomias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azol. Azol gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Aliúde, e Aliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Marias, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E dessa deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Essa foi a árvore genealógica de Jesus Cristo. Amém. E assim, continuando no livro, então você viu lá quem está entre as mulheres que Deus escolheu para continuar na linhagem de Davi, para estar entre a voz de Jesus. Késia, se você quiser participar da minha live, eu dou acesso. Nada mais, nada menos que Raabe, a prostituta. Será que somos capazes de imaginar que honrar incrível isso é? E não pense nem por um segundo que Raabe está lá por acidente. Deus a escolheu para fazer parte da genealogia de Cristo. Tá certo, meu anjo. Deus te abençoe.
e para lembrar de que ele pode escolher as pessoas mais improváveis para cumprir seu propósito. Sim, até mesmo o maior propósito na história da civilização humana, Deus sabia que antes da fundação do mundo, que Cristo viria, e também sabia que Raabe seria uma das mulheres escolhidas para trazê-lo. O sonho de toda mulher judia em toda a história era fazer parte da linhagem do Messias. Ainda assim, Deus concedeu esse privilégio a Raabe, uma gentil, uma prostituta, que encorajadora é a vida de Raabe para nós. Ela é uma prova eterna da graça e da misericórdia de Deus. Ela nos lembra de que não importa onde estávamos, nem os erros que cometemos. Se você voltar seu coração para Deus, pode tornar-se alguém que Ele pode usar. Então, assim, se você se voltar para Deus, Ele vai se tornar, Ele vai te usar. Pois bem, eu fiquei tão empolgada com a história de Raabe, resolvi procurar onde mais seu nome poderia ter aparecido. Adivinha só? Seu nome está no hall de heróis da fé. Sim, ela está lá, com os gigantes, com gente grandes, como Abraão, Jacó, Moisés e Davi. Em Hebreus 11:31, diz: foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinha desobedecido a Deus, pois ele havia recebido bem os espiões israelitas. Mais alto lá, porque a Bíblia continua chamando de Raabe a prostituta. Eu preciso dizer que por algum tempo isso realmente me incomodava. Tudo bem, a moça cometeu um erro, mas será que não dá para esquecermos logo isso? Quero dizer, Moisés e Davi foram ambos assassinos. Isso não é pior do que ser uma prostituta. Por quê? Eles também não foram rotulados. Por que Raabe foi rotulada? Eu acho que existe pelo menos duas razões para isso. Primeira, esse rótulo nos lembra a fraqueza de Raabe e nos faz lembrar de onde ela estava quando Deus a chamou. Também nos lembra, mais uma vez, que Deus frequentemente escolhe as pessoas mais improváveis para cumprir seus propósitos e para trazer glória ao seu nome. Segundo, eu acho que Raabe é rotulada porque a Bíblia é realista. Isso é verdade. Pense um pouco sobre isso. Nós sabemos que ela continuou a viver entre os israelitas. Você pode apostar que os israelitas sabiam exatamente quem era ela. Mesmo que ela tenha estabilizado ali e se casado com um bom homem judeu, chamado Salmão, em Mateus 1:5, alguma coisa me diz que havia algumas mulheres que não a desejaram, esqueceu o seu passado. Sabe do que eu estou falando? Talvez haja pessoas em sua vida que sabem quem você costumava ser e elas nunca deixaram esquecê-lo disso. Quando eu era uma garotinha,
meu irmão retornou do Vietnã, viciado em heroína. Dentro de alguns meses, as drogas se espalharam por nossa família como fogo em madeira seca. Quando 2 dos meus irmãos foram presos pela polícia, esse fato foi notícia de capa de jornal. E ninguém naquela cidade pequena nos deixava esquecer disso, por motivos que eu não seria capaz de entender. Fomos rotulados. Eu fui rotulada de família drogada. Consigo lembrar-me das crianças da minha classe escolar zombando de mim, fazendo os desenhos de mim e da minha família com seringas em nossos braços. Um dia, quando a professora precisou sair da sala, todos os meus colegas formaram um círculo em volta de mim e começaram a cantar família drogada, até que eu fugi dali em prantos. Conheço a sensação de quando se é rotulada. Sabe qual é a ironia disso tudo? Deus vê um massacre humano. A destruição que as drogas causam, depois de ver as drogas destruídas, a minha família e roubarem minha infância. Adivinha o que me tornei? Eu não apenas me tornei uma viciada em drogas. Boa noite, Damásio. Mas para sustentar meu vício, ainda me tornei uma traficante de drogas. Em algum lugar, no profundo do meu coração, eu acreditava que era meu destino tornar parte da família drogada. E esse canto se tornou para mim uma profecia autorrealizável. Isso não é incompreensível. Ainda assim, demonstrar o poder que os rótulos têm. Boa noite, Maria das Vitórias. Veja rótulos antigos. Não precisa controlar nosso futuro, mas se deixarmos, eles farão estragos inacreditáveis. E por isso que precisamos ter muito cuidado com os rótulos que colocamos em nossos filhos. Nós precisamos, inclusive, protegê-los contra os rótulos que as pessoas, professores, colegas de turma, vizinho, parentes, colocam neles. Então, assim, nessa parte de rótulo, alguns anos atrás eu vivi rotulada com um filho, né? Meu filho, ele trabalhava comigo e ele juntou um dinheiro, né? E quando ele juntou o dinheiro, ele queria concluir os seus estudos, que ele pensava muito grande, não pensava pequeno não. E assim, quando ele chegou para mim e disse assim, mãe, eu quero estudar, eu vou sair do emprego e vou me dedicar aos meus estudos, porque eu quero ser alguém. E eu dei a maior força a ele para isso acontecer, né? E quando isso aconteceu, ele foi muito rotulado. Não só ele, mas todos nós. Porque ele passou o quê? 2 anos estudando, só estudando. E o rótulo dele era: o vagabundo não trabalha, o vagabundo, o que é que ele faz? O vagabundo, ele não tinha mais nome, só era vagabundo. E assim, nunca reclamei, nunca disse nada às pessoas, só escutava seco, engolia.
E quando chegava em casa ia chorar, porque eu sabia no potencial do meu filho. E quando ele terminou os estudos, aí ele disse: pronto, agora vou em busca da minha felicidade. E foi. O vagabundo hoje trabalha, tem um emprego bom, menos de 2 anos, já tem sua casa própria, já tem sua moto. Então, assim, quando você vê essas coisas, é uma coisa, realmente, isso me toca muito. Eu deixei para ler esse livro junto com vocês, porque assim como Deus vai tornar você vitoriosa nas mãos de Deus, Deus também vai me tornar uma vitoriosa nas mãos de Deus. Mas eu já sou vitoriosa, entendeu? Eu já sou vitoriosa. E Raabe tinha um rótulo doloroso. Não sei se você passa pela mesma situação, mas se você passar, confie no Senhor, que tem a solução para tudo, viu? Raabe tinha um rótulo doloroso, que era, sem dúvida, muito difícil de tirar. Eu tenho uma cena em minha imaginação de um grupo de mulheres hebreias lavando roupa à beira do rio. Elas estão conversando animadamente quando Raabe chega. De repente, o silêncio. As mulheres hebreias se entoaram. Raabe tinha caminhado sozinha para um lugar solitário, mais afastado, e começou a fazer seu serviço silenciosamente. Começam os burburinhos. Ela sabe, ou pelo menos suspeita, de quem as mulheres estão falando e o que elas estão dizendo. Talvez não. Talvez as mulheres hebreias daquele tempo era diferente das mulheres de hoje. Mas eu duvido muito. E mesmo que a deixe esquecer, você acha que Raabe chegaria a esquecer? Você consegue imaginar as coisas que ela fez e a que ela testemunhou em sua vida enquanto era prostituta? Você acha que viver entre os israelitas era suficiente para expulsar aquelas lembranças horríveis de sua mente? Não, eu não acho que não. Mais uma vez, uma cena com Raabe vem à minha mente. Dessa vez, ela está deitada em sua cama à noite. Seu marido, Salmão, e seu filhinho, Broá, dormem rápido. Mas o sono não a visitará. Essa noite, as lembranças estão vindo de novo, como uma enchente. Essa sempre é a hora mais difícil do dia. Essa escuridão é esse deitar na cama. Ela vira e revira, balança a cabeça, inconscientemente levanta os braços, tentando espantar a lembrança, tentando espantar esse estranho nulo escuro. Ela implora a Deus que apague cada memória. Ela implora a Ele que a liberte daqueles lugares horríveis que assombra na madrugada. Você sabe o que é sentir isso? Existe coisa que você já fez ou lugares onde você já esteve que assombra de madrugada? Eu me lembro de uma casa em particular, para a qual eu costumava ir, onde todos se encontravam para comprar
vender e usar drogas. Aquele lugar era inacreditavelmente imundo. O cara que era dono do apartamento tinha uma tarântula e uma jiboia que ficavam soltas no lugar. Lembro-me de algumas noites de torpor induzido pelas drogas. Olhar fixamente para as imagens mais horríveis, as quais eu não ousaria descrever nesta página. Uma das piores noites foi quando eu tive uma overdose de drogas e álcool e quase morri. Naquele dia e naquela noite costumava assombrar constantemente, mesmo não sendo mais aquela pessoa, mesmo que eu não mereça o rótulo de viciadas em droga, por causa do que Deus fez por mim em Cristo. Uma vez, as memórias ainda me assombraram. Eu também sou assombrada por coisas que disse, palavras que eu gostaria de poder pregar de volta. Não apenas as coisas grandes que aconteceram há muito tempo, mas coisas recentes, como na noite da quinta-feira passada, em um encontro da Sociedade de Mulheres, ou ontem mesmo, em uma conversa ao telefone. Eu me arrependo do que disse para minha filha nas discussões que tive com meus vizinhos, das palavras amargas que deixei brotar da ira do profundo da minha alma. Mas uma coisa Raabe me ensinou, e tenho esperança de que a ensine também. Não deixe o que você costumava ser impedi-la de tornar-se uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Você foi rotulada em algum momento, talvez por causa de alguma coisa que tenha feito, ou só porque as pessoas podem ser bem cruéis. Talvez um de seus pais ou professor ou uma criança da vizinhança colocou um rótulo em você, que parece que não vai sair. Burra, fracassada, gorda. Ou talvez seja algo mais recente. Talvez você tenha a sensação de que estragou tudo muitas vezes, até demais. No meu casamento, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua igreja. Rotularam de crente sem compromisso. E francamente, você sente que a carapuça serve. Você precisa deixar isso para trás. Como no caso de Raabe, não podemos deixar que quem fomos um dia nos impeça de tornar quem deveríamos ser. Como podemos saber que Raabe não deixou que seus rótulos a segurassem? Bem, é só olhar para o jovem incrível que ela criou. Isso nos diz alguma. Boa noite, Regis. Isso nos diz alguma coisa sobre o modo como Raabe deve ter vivido antes dele. Leia o livro de Ruth e observe o caráter e a integridade de Boaz. Qualquer mãe teria o orgulho de chamá-lo de filho. De agora em diante, quando você ouvir alguém falar sobre Raabe, a prostituta, espero que você se junte a mim, dizendo: ah, você quer dizer Raabe, a grande mãe? Você quer dizer Raabe, a avó de Jesus? Aquela que foi elogiada como gigante da fé. Eu mal posso esperar para conhecê-la. Você acredita que Deus pode usá-la independentemente do seu passado? Quando você depende apenas de Deus e caminha confiante nele e não na autoconfiança.
Não há limite para o que pode cumprir na sua vida e por meio dela. Então, assim, hoje eu li o 5º dia do livro 10 semanas para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Então, assim, quem puder ter esse livro, ele vai te ajudar muito na sua vida pessoal, porque Deus vai tornar você uma mulher vitoriosa nas mãos de Deus, como assim está fazendo na minha vida, né? Vou deixar aqui uma dica para as igrejas, para investir mais em livros, fazer leitura com as mulheres, com os homens, porque isso nos ajuda muito. É um grande desafio para tudo, né? E assim, a gente tem de se responsabilizar por nossas vidas, né? Aceitar o desafio de usar sabiamente o livre-arbítrio que Deus nos deu, né? E vamos em frente. As minhas realizações só dependem de mim. Então, hoje eu estou vencendo um desafio destravar digital, que eu peço perdão porque realmente eu travei e aceitei esse desafio. E vamos fazer uma oração, agradecer a cada uma de vocês que esteve aqui. Agradeço a cada um, que Deus abençoe. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, veio nesta noite, Senhor, agradecer a cada um que está aqui presente, Senhor. Venha tornar, Senhor, cada um, Senhor, vitorioso nas suas mãos, Senhor. Que saúde, que todos os problemas sejam vencidos, Senhor Jesus. Venha, Senhor, alimentar a alma de cada um, Senhor. Venha trazendo a solução para os nossos problemas, Senhor. Nos perdoa, Senhor Jesus, por nossas fraquezas, Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Obrigada a todos, que Deus abençoe e boa noite.